Uma pergunta para você: você já pensou em cortar o açúcar da sua dieta por alguns dias ou quem sabe para sempre? Dieta açúcar zero? Pois é, cumprir esse desafio pode trazer muitos benefícios para a saúde, não é nada fácil. Afinal, o consumo regular de alimentos ricos em açúcar refinado, como biscoitos recheados, sorvetes, achocolatados, bolos, refrigerantes, chocolates, tem tanta coisa, né? Podem contribuir para o acúmulo de gordura, diminuição da imunidade e muitos outros problemas de saúde. Será que a gente pode ficar totalmente sem açúcar também? Será que a gente consegue adquirir açúcar de outras fontes? Quem está com a gente aqui no Notícias do Bem, ao vivo, para falar sobre esse tema, é a nutricionista Tassiana Mello. Oi, Tassiana, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. Bom recebê-la aqui no nosso programa de hoje. Olá, Quirino, boa tarde. Agradeço pelo convite para falar de um assunto tão importante, né, que é a redução do açúcar na nossa alimentação. É verdade. Bom, a gente pode pensar numa dieta com açúcar zero, é possível, porque assim, o açúcar ele é introduzido muito cedo, né, na alimentação da maioria das pessoas. Dá pra gente tirar o açúcar assim da vida? Então, a gente chama de açúcar o carboidrato simples, que é o açúcar que a gente deveria realmente abolir da nossa vida. Mas não é possível que a gente viva sem nada de açúcar no organismo. E aí a gente tem as substituições, né? As fontes boas do açúcar. Por exemplo, as frutas, arroz, os vegetais como batata, mandioca, são fontes de açúcar que a gente precisa de consumir. Afinal, a nossa energia é proveniente desse tipo de carboidrato. Isso, do ponto de vista alimentar, assim, tá, a gente consegue consumir, então, a batata, o carboidrato elementar e tal, mas e o gostinho do açúcar, como é que fica? Essa é a grande dúvida das pessoas formigas que a gente Problema, chama né? por aí. Então, na verdade, a gente precisa, né, de evitar. Claro que vai chegar uma época do ano, Natal, Réveillon, aniversários, que são datas festivas, né, que na nossa cultura são datas recheadas de açúcar. A opção que a gente pode, né, fazer é substituir esse açúcar na preparação por um açúcar menos agressivo. Por exemplo, o xilitol, que é um açúcar mais funcional, né, além de prevenir cáries. O nosso organismo ele não absorve o xilitol como ele absorveria o açúcar simples, o açúcar normal, né? Ou adoçar as nossas preparações com frutas mais maduras, maçã, banana, uva passas, frutas cristalizadas, né, com xilitol, no caso, que aí a gente vai, de certa forma, enganar nosso paladar e poder consumir, né, opções mais açucaradas. Então, para as formiguinhas de plantão, a gente tem a solução. Falar de alguns outros tipos de açúcar, além do açúcar refinado. Ah, tem o açúcar demerara, tem o açúcar mascavo. Eles realmente são diferentes, eles podem ser consumidos, ainda que em quantidades menores, mas assim, em substituição ao açúcar refinado? Ou nenhum deles é bom? Ótima pergunta, Quirino, porque todo mundo chega no consultório e essa é uma dúvida, assim, eu acho que mundial, assim, das pessoas. Eu costumo falar que quanto mais escuro o açúcar, melhor ele é, porque ele sofre o processo de industrialização bem menos, né? O processo de industrialização dele é bem menor. Então, o demerara, açúcar de coco, o xilitol, ele é branquinho, porém ele é natural, então cada vez o açúcar mais escuro, ele vai trazer mais... Ele é mais saudável, vamos dizer assim. Claro que, como você citou, a gente, apesar de saudável, a gente não pode exagerar, né, no consumo desses açúcares, porque, afinal, o excesso até do saudável mesmo pode fazer mal, como desses açúcares mais escuros. O açúcar de coco, o demerara... Entendi. E existem doses seguras de consumo de açúcar, a gente pode dizer assim? Quanto de açúcar eu posso consumir por dia com segurança? Ou não tem dose segura? Ótimo. Assim, tudo que a gente vá consumir com equilíbrio não vai trazer prejuízos para a nossa saúde, desde que você não tenha nenhum problema de saúde, né, secundário do açúcar, por exemplo, diabetes ou hipoglicemia, né, o triglicérides mais alto. Quando você não tem isso, a gente consegue liberar
50 gramas de açúcar por dia. Mas vale lembrar que existem muitas preparações que também já têm o açúcar. Bebidas açucaradas, igual suco de caixinha, suco de pacotinho, refrigerante, bolo, né? Às vezes o bolo ali, ele fala que é um bolo diet, mas a gente tem que tomar cuidado também com o tipo de farinha que é usado naquele bolo, porque a farinha vai virar açúcar no final. Pães, bolos, principalmente esses biscoitos, bolos de padaria, né, que a gente chama, que às vezes a gente acha que não tem adição de açúcar e aquela farinha em si já vai prejudicar, que ela O, vira, né? o problema, entre aspas, assim, você até citou isso no começo, né? É que o carboidrato vira açúcar, né? Quando é processado. Então, assim, quando a gente come pão, macarrão, arroz, isso acaba virando açúcar, né, no nosso organismo. Então, assim, fica mais difícil da gente regular a quantidade que a gente ingere, porque a gente tem que regular também o carboidrato quando a gente pensa em açúcar. É isso? Exatamente isso. A gente tem dois tipos de carboidratos: os carboidratos complexos e os carboidratos simples. Os carboidratos simples são aqueles carboidratos que são prejudiciais à saúde, né? Que às vezes eles acarretam a imunidade, né? Ele causa a desbiose. O que é a desbiose? Quando tem boas bactérias do intestino. Então você vai ter mais alergias, mais infecções, a imunidade vai ficar mais baixa, né? Que são esses carboidratos simples. E os carboidratos complexos são aqueles carboidratos que a gente chama de cadeia longa. Por exemplo, a batata, o inhame, a fruta, que são boas fontes de carboidrato. Mas aí você me perguntou do arroz, do macarrão, né, que é da nossa cultura, é muito comum, né, da gente consumir. A gente tem uma boa opção para poder estar consumindo esse tipo de carboidrato, que é optar pelas opções integrais. Então, um arroz integral, um macarrão integral. Por quê? Quando a gente chama de integral, significa que aquele carboidrato ele é complexo. E aí ele vai ser absorvido no nosso corpo devagar, mantendo a nossa glicemia sempre em linha tênue. E não vai fazer aquele, a gente chama de carboidrato de absorção rápida, que é o que vai prejudicar. Então, quando a gente consome o carboidrato com uma fibra, que é o integral, por exemplo, ou alguma fruta, por exemplo, a maçã, tem um carboidrato, né, o açúcar da maçã, mas a casca da maçã é rica em fibra. Então a gente vai deixar esse carboidrato ser absorvido devagar. A fibra tem essa função de retardar a absorção do carboidrato. Tá certo. Agora, é verdade que açúcar vicia ou é mito isso? É verdade. Temos vários estudos que comprovam o vício, né, do açúcar. É como se fosse. Existem estudos que mostram que como se fosse uma droga mesmo. Infelizmente, né, na nossa cultura, o açúcar é introduzido muito cedo. Às vezes, as crianças elas têm o doce como uma troca ali, né? Ah, você precisa de comer isso que eu te dou o doce depois. Ah, se você se comportar, vai ganhar um pirulito, uma bala. Então, desde cedo já tem essa introdução do açúcar. E o consumo alto desse açúcar, ele pode causar o vício, sim, e prejudicar mais para frente, porque não só o vício, ele vai causar compulsão alimentar. Então, aquela pessoa que consome mais açúcar, ela vai querer comer mais tipos de carboidratos diferentes. Apesar... Por quê? Vou dar uma explicação do carboidrato que gera a compulsão. Ele é absorvido muito rápido no nosso estômago. Então, às vezes, a gente come um bolo, um pão, daqui a 1 hora a gente já vai ter fome. E aí a gente vai querer entrar naquele ciclo vicioso de comer, comer, comer. Então, além de viciar, ele prejudica na compulsão alimentar também. Entendi. Você citou uma questão extremamente importante, que eu ia entrar nela também, que é a questão de oferecer doce para criança, né? Existe uma idade segura? A gente não deve oferecer nunca doce para criança? Como é que fica essa situação? Como é que os pais, né, os papais de crianças pequenas, tratam com essa situação? Em que momento oferecer o doce? E, às vezes, esse açúcar também vem no achocolatado da manhã, no café da manhã acaba colocando açúcar também, enfim, às vezes até na mamadeira coloca. Como é que faz para não oferecer açúcar fora de hora para a criança?
Ótima pergunta. É indicado que essas crianças elas iniciem, né, o consumo de açúcar após os 2 anos de idade. Ui. Claro que quanto mais evitarmos o açúcar simples, né, o açúcar do chocolatado, do danoninho, né, que é muito comum nas crianças, do iogurte, quanto mais a gente evitar, melhor. Mas o que acontece? A criança, ela tá num processo de amadurecimento. Eu não falo só, né, da idade, mas eu falo do sistema digestivo. Então, aquela criança, ela tá começando a produzir as bactérias importantes do intestino. E aí, quando a gente entra com o açúcar, acontece aquilo que eu falei lá atrás, a desbiose. A gente mata, vamos dizer assim, a gente mata as boas bactérias do nosso intestino. Então, aquela criança, ela vai estar suscetível a mais alergias, infecções, contaminações, intoxicações, né, alimentares. Então, quanto mais tarde a gente oferecer o açúcar, melhor. Mas o ideal é que até os 2 anos essa criança não consuma açúcar. Mais para depois a gente deixar, melhor para a criança. Claro que em algum momento Isso. ela vai ter que consumir açúcar, mas assim, tem crianças que se não forem tão estimuladas não vão desejar tanto açúcar. É possível isso? É possível isso. Inclusive, eu tenho pacientes crianças, né, que quando são ofertadas algum doce, por exemplo, não tem como a gente privar uma criança de ir numa festinha de aniversário e não comer um brigadeiro, não comer um bolo de aniversário, um algodão doce, mas existem crianças que a gente costuma dizer que aquilo que a criança não conhece, ela não deseja. Então, às vezes, a criança tá lá olhando você, né, alimentar aquele tipo de comida, ela tá olhando porque é tudo novo para ela tá olhando o processo com que você tá comendo, não desejando o que você come, porque ela não conhece aquilo. E voltando, eu tenho pacientes que, às vezes a gente libera, não, no aniversário pode comer um brigadeiro, e aí os pais me relatam que essas crianças fazem até vômito. Então tem criança que não gosta mesmo de doce porque não conhece, não é do hábito dela, né, de alimentar o doce. Preciso ter todos esses cuidados, né? É preciso a gente, se não ter uma dieta zero açúcar, pelo menos restringir ao máximo, não é verdade? Principalmente o consumo do açúcar refinado, porque o açúcar acaba fazendo realmente muito mal, né, no nosso dia a dia. Sim, sim. Faz mal, assim. Até para os adultos, eu costumo falar que a gente não tem que tomar cuidado só com criança, né? Mas os adultos, além de piorar a desbiose, como eu falei, a gente pode ter uma melhora do estado geral. Nós mesmos, se hoje pararmos de consumir o açúcar refinado, daqui um mês a gente já vai ter notado melhora da nossa disposição, né? O açúcar, ele diminui a conexão dos nossos neurotransmissores. Então, aquela mulher na TPM, uma pessoa mais depressiva, vai piorar os sintomas por causa dessas conexões, né, dos neurotransmissores. Por quê? Vai aumentar a irritabilidade daquela pessoa, pode acontecer de piorar a confusão mental, aumentar o cansaço. Existem outros fatores, como, por exemplo, aumento de triglicérides, microbiota intestinal, né, que vai ficar. E para as mulheres, eu costumo falar que para a mulher é ainda mais específico. Por quê? Toda mulher, quando ela tá com a imunidade mais baixa, né, ela tem chance de desenvolver a candidíase. E a candidíase é uma contaminação, né, uma infecção por fungo. E o alimento que o fungo mais gosta é o açúcar. Então, não só para mulheres, né, pode acontecer também com homens alguma contaminação por fungo, que se a pessoa come o açúcar simples, maior quantidade, a gente, em vez de erradicar o fungo, a gente vai alimentar ele. Então, tem todos esses fatores que podem prejudicar a nossa saúde. Com certeza, muita coisa. Tassiana, deixa pra gente seus contatos, quem quiser conversar mais com você, quem quiser te conhecer aí nas redes sociais, conhecer as suas dicas, enfim, seguir você, quais são os caminhos? Pode me procurar lá no Instagram, @tatimelo com 2 L's, Nutri, ou entrar em contato comigo pelo WhatsApp, 031 99519 0792. Já percebi logo pelo sotaque que era de Minas Gerais mesmo, sotaque não engana. Obrigado pela sua participação com a gente, viu, Tati? Foi um prazer ter você aqui no nosso Notícias do Bem. Volte sempre. Muito obrigada, agradeço pelo convite.